Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui no Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar nos resultados da Lojas Renner, sabe, do terceiro trimestre de 2025, que saíram agora, dia 6 de novembro. A nossa fonte aqui é o comunicado oficial da LRN3, tá? O que a própria empresa divulgou. E a ideia é ir fundo nos números, tentar entender o que a diretoria está dizendo e o que isso mostra para o futuro da Renner. Então, bora lá. Para a gente começar, vamos passar rapidinho pelos destaques financeiros. A receita líquida do varejo foi de 3 bilhões e 79,1 milhões. Isso é um aumento de 4,2% comparando com o ano passado. E aquele indicador que todo mundo fica de olho, vendas em mesmas lojas, o SSS, subiu 3,1%. Parece um pouco baixo à primeira vista, não? Sim, olhando só o número, 3,1%, pode parecer pouco para a Renner, né? Mas é aí que entra o contexto do trimestre. O próprio CEO, Fábio Fácio, explicou isso. O clima em 2025 foi muito diferente. Teve um outono muito mais frio, sabe? Isso fez muita gente comprar roupa de inverno mais cedo, lá no segundo trimestre. Ah, entendi. Então, quando chegou o terceiro trimestre, o estoque de inverno já estava mais baixo. Exatamente. E aí, olha só, vem uma decisão estratégica deles: não fazer mais pedidos de roupa de inverno, mesmo que talvez pudessem vender um pouco mais. Eles pensaram no risco, né? Risco de ficar com aquele estoque encalhado versus o possível ganho. A Renner estima que isso tirou uns 2 a 3 pontos percentuais do crescimento de vendas do TRI. Foi tipo um cálculo de risco mesmo. Faz sentido, pensando na gestão do estoque. E teve alguma região específica que sentiu mais isso? Teve sim, bastante até. A Renner tem muitas lojas no sul, tipo uns 25% do total. E lá, claro, é onde faz mais frio. Então, essa questão do estoque e do clima pegou mais forte lá. Por outro lado, nas regiões mais quentes, o desempenho foi bem melhor que a média. Mas, para ter uma visão mais completa, se a gente junta o segundo e o terceiro trimestre, aí o crescimento do varejo foi bom, viu? 11,5%. E olhando o ano todo até setembro, a alta acumulada é de 11,6%. Isso meio que indica que, apesar desse tropeço do clima no terceiro tri, a Renner continua ganhando mercado, né? Ganhando share. Boa. Olhar o período maior ajuda a entender melhor. Agora, e as outras marcas? A Renner, a loja principal, cresceu 4,3%. Mas e a Yukon? E a Camicado? Não é ruim, claro, mas eles mesmos disseram que a comparação com o ano passado era difícil, a base era alta. E a Yukon, que é mais jovem, também sentiu o clima. Já a Camicado, que é de casa e decoração, cresceu só 0,7%. Esse segmento de casa, né, ele costuma ser mais sensível quando a grana tá mais curta, quando a economia não ajuda tanto. É verdade, o pessoal corta primeiro nesses itens, né? Mas e o digital? Como foi? Olha, o digital é interessante. O GMV, que é o volume total vendido online, cresceu 4,3%. A participação ficou estável, ali em 16,7% do total. O que chama mais atenção aqui não é nem tanto o crescimento do GMV em si, mas o que está acontecendo por trás disso. E o que seria? Me conta mais. A rentabilidade do canal digital melhorou, comparando com o ano passado. Eles também bateram recorde de cliente ativo no aplicativo. E olha que interessante, o site e o app da Renner continuam sendo os mais acessados entre as grandes de moda aqui no Brasil. Além disso, eles falaram que melhoraram sistemas de recomendação, de personalização, sabe, para mostrar o produto certo para a pessoa certa. E um ponto mais técnico, mas que faz diferença, a integração do estoque da loja física com o online lá no centro de distribuição de São Paulo está funcionando melhor. Isso fez aumentar a quantidade de produto novo, de coleção nova que está sendo vendido no e-commerce. Subiu 8 pontos percentuais no ano. Ou seja, o online está ficando com a mesma cara de novidade da loja física. Ah, sim, essa integração de estoque é chave mesmo para a estratégia omnichannel funcionar bem, né? Para a experiência ser a mesma em todo lugar. Agora vamos para um ponto que todo mundo olha com lupa: margens e despesas. Como é que ficou essa parte? Então, aqui a história tem dois lados. A margem bruta do varejo, que é basicamente o lucro direto na venda do produto, melhorou.
foi para 55,1%. Ganhou 0,4 ponto percentual. E no vestuário, que é o principal negócio deles, foi ainda melhor, 56,2%, com uma alta de 0,5 ponto. Peraí, a margem melhorou mesmo com as vendas crescendo menos? Como eles conseguiram isso? O que explica? Pois é, isso que é o fascinante aqui. Mostra que o controle da operação tá afiado. A Renner diz que isso veio de uma execução comercial melhor e principalmente de uma gestão de estoque muito mais eficiente. Eles conseguiram diminuir a participação daquele estoque mais antigo, sabe? Com mais de 16 semanas, caiu quase 2 pontos percentuais. Menos estoque velho significa menos remarcação agressiva para desovar. Isso, junto com o abastecimento mais rápido e preciso das lojas e alguns ajustes de preço, ajudou a segurar e até aumentar a margem. Entendi. Quer dizer, estão vendendo melhor o que eles têm em mãos, mesmo que o volume total não tenha crescido tanto. E nas outras marcas, Camicado e Yukon? A Camicado também mandou bem na margem bruta, subiu 0,7 ponto para 56,2%. A gestão e a marca própria deles, Home & Style, ajudaram. Já a Yukon foi o contrário. A margem caiu 0,7 ponto, foi para 60,3%. Eles tiveram que fazer mais remarcações nesse trimestre específico. Ok, então a margem bruta no geral foi um ponto positivo. Mas e as despesas para manter tudo funcionando? Loja, pessoal, marketing, escritório. Aí a coisa apertou um pouco mais. As despesas operacionais totais cresceram 7,1%. Foram para quase 1,21 bilhão. Esse crescimento foi maior que o da receita, né? Por isso as despesas acabaram comendo uma fatia maior da receita líquida, 39,3% contra 38,2% no ano passado, um aumento de 1,1 ponto percentual. Opa, despesa crescendo mais que receita geralmente liga um sinal amarelo, né? A empresa deu alguma explicação para isso? Deu sim. E eles trataram isso como algo pontual. Os motivos principais que eles deram foram um volume menor de vendas no trimestre, que dificulta diluir os custos fixos, sabe? E também uma concentração de algumas despesas que já estavam previstas para esse período. Se a gente detalha um pouco mais, as despesas com vendas, como proporção da receita, subiram por causa dessa menor diluição de custo, por uma mudança específica em benefícios que teve um impacto único de 7 milhões e também por um fator contábil. Fator contábil, como assim? Explica melhor isso. Que mais contratos de aluguel agora são no modelo CTO, Build to Suit, sabe? Quando é assim, o gasto entra direto como despesa operacional na demonstração de resultado. Antes, com a regra do IFRS 16, uma parte maior virava ativo e era amortizada aos poucos. Simplificando, é como se mais gasto com aluguel aparecesse agora na linha de despesa, mesmo que o dinheiro saindo do caixa não tenha aumentado na mesma proporção, entende? Ah, entendi. Muda o jeito de registrar na contabilidade. Tá. E as despesas gerais e administrativas? Aquelas do escritório, da estrutura. Essas subiram 4,5%. Foi mais pela inflação, reajustes de benefícios, mas foi um pouco compensado porque gastaram menos com aqueles planos de ações para os executivos. Um ponto que eles fizeram questão de destacar foi a eficiência no digital. As despesas do canal online, como percentual da receita online, foram menores que no ano passado. Isso é bom. Ah, e teve também um aumento na provisão para PPR, a participação nos lucros e resultados. Mas isso reflete o resultado bom que a empresa teve no acumulado do ano. Faz sentido. Se o resultado do ano tá bom, a provisão para o bônus aumenta. E como tudo isso, margem melhor, mas despesa maior, impactou o famoso EBITDA. Então, o EBITDA ajustado do varejo, que é só a operação das lojas sem a financeira, sentiu mais essa pressão das despesas e também uma menor recuperação de impostos que teve no ano passado. Ele caiu um pouquinho, 0,8%, ficou em 514,1 milhões. A margem EBITDA do varejo caiu 0,8 ponto para 16,7%, mas o EBITDA total ajustado, que aí sim inclui o resultado da Realize CFI, a financeira, conseguiu crescer. Subiu 2,9% para 593,8 milhões e a margem total caiu bem pouquinho, só 0,2 ponto percentual para 19,3%. Ou seja, o resultado forte da financeira deu uma bela ajuda para compensar a pressão no varejo. Então vamos ter que falar da Realize CFI.
Parece que ela foi a estrela do trimestre de novo, né? Foi sim, com certeza. O resultado da Realize foi de 79,8 milhões de reais. É um salto de quase 37% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Impressionante. É o 8º trimestre seguido que a financeira cresce o resultado. Mas, antes de soltar fogos, tem aquele detalhe técnico, né? Aquela resolução 4966 do Banco Central. Ah, é verdade, ela tem que mencionar isso. O que ela faz mesmo? É uma regra nova que mudou o jeito como as financeiras registram na contabilidade os juros de operações atrasadas e quando elas dão baixa num crédito como perdido, como prejuízo. Isso começou a valer e mexe na comparação com 2024, entende? A própria Renner mostra os números com e sem esse efeito para a gente poder comparar melhor. Mas o ponto é, mesmo tirando esse efeito contábil, a tendência da Realize continua muito positiva. O resultado operacional melhorou de verdade. Entendi. E a qualidade do crédito deles? Como está a carteira? Continuam sendo mais cuidadosos na hora de dar crédito? Continuam sim. A política ainda é de cautela, com foco maior no cartão da própria loja, o Private Label. A base de clientes ativos ficou estável em 4,7 milhões de pessoas. E tem um dado muito legal que mostra por que eles focam tanto no cartão. Quem usou o cartão Renner para comprar gastou, em média, R$ 290 neste trimestre, enquanto o ticket médio geral da loja, de todo mundo, foi R$ 205. É uma diferença grande. Mostra como o cartão ajuda a fidelizar e faz o cliente gastar mais. Nossa, quase 50% a mais no gasto médio. Isso é bem relevante mesmo. E a inadimplência? A qualidade do crédito melhorou. Melhorou, sim. A carteira total de crédito cresceu 11,5%, mas boa parte disso é por causa daquela resolução. Se a gente tira os efeitos contábeis, a carteira ficou praticamente estável, caiu só 0,3%. O mais importante é o risco. A parte da carteira que está com pagamento em dia aumentou 1,9 ponto percentual e a parte que está vencida caiu 1,4 ponto percentual, isso sem os efeitos da resolução, principalmente naquela faixa mais crítica, de mais de 90 dias de atraso. Ou seja, a qualidade da carteira melhorou de fato, menos gente devendo há muito tempo. E foi essa melhora na qualidade que puxou o lucro da Realize para cima. Foi o principal fator. Foi o fator chave, sem dúvida. Se a gente olha os detalhes da Realize, a receita líquida dele subiu 14,9%. Foi ajudada por aquele reconhecimento de juros da resolução, que nesse TRI foi menor que no segundo TRI, tá? E também ajudou um custo mais baixo para pegar dinheiro emprestado, o funding. Sabe por quê? A Realize pegou mais dinheiro emprestado com a própria Lojas Renner, a empresa mãe, em vez de ir ao mercado. Isso ajuda o resultado da Realize sozinha, mas some na conta do grupo todo, na consolidação. Entendi. E as perdas com calote, a PDD? Subiram. O número que eles mostram, sim. As perdas com crédito subiram 17,1%. Mas isso é porque a tal resolução obriga eles a fazerem uma provisão maior por causa daquela receita extra de juros que ela manda reconhecer. Se a gente tira esses efeitos contábeis, as perdas líquidas, na verdade, caíram 5,2%, justamente porque a carteira está com qualidade melhor, como a gente falou. E as despesas da financeira, conseguiram controlar? Sim, bem controladas. Subiram só 2,5%, menos que a inflação. Então, para resumir a Realize, mesmo ajustando os efeitos da resolução 4966, o lucro da financeira cresceu forte, 28,3%. Foi muito bem. Ótimo. Bom saber que a financeira está indo bem. Agora, mudando um pouco de assunto, para onde está indo o dinheiro da Renner? Em que eles estão investindo? Como ficou o Catex? No terceiro trimestre, eles investiram 199,9 milhões. E no acumulado do ano, de janeiro a setembro, já foram 427,4 milhões. O foco principal, segundo a empresa, está em duas coisas: reformar lojas antigas para elas ficarem mais modernas e produtivas e abrir lojas novas. E tem alguma estratégia nessas lojas novas? Onde estão abrindo? Tem sim. O plano para 2025 todo é abrir entre 30 e 37 lojas novas. Até o fim de setembro, tinham aberto 11. Então, a maior parte ficou concentrada agora para o fim do ano, para o quarto trimestre.
E o interessante é que 80% das novas lojas da Renner estão sendo abertas em cidades ou bairros onde eles ainda não tinham loja física. Estão expandindo a presença. E eles dizem que a rentabilidade dessas lojas novas está vindo acima da média histórica da rede. Além disso, claro, continua investindo em tecnologia para dar suporte a tudo isso. E qual o plano total de investimento para o ano de 2025? Eles deram um número? Deram sim. O guidance, que é a previsão oficial deles, é de investir mais ou menos 850 milhões no ano todo. E no final de setembro, o grupo todo estava com 694 lojas funcionando. 432 da Renner, 102 da Camicado, 142 da Yukon e 18 da Ashua. Ok. Com todos esses investimentos acontecendo e o resultado do trimestre, como é que ficou a situação de caixa da empresa? Tem dinheiro? Tem muita dívida? Olha, o fluxo de caixa livre foi outro destaque positivo no trimestre. Eles geraram 473,1 milhões de caixa livre. Isso é 15,1% a mais que no mesmo período do ano passado. E isso veio principalmente porque eles administraram melhor o capital de giro. Quer dizer, conseguiram receber mais rápido dos clientes ou negociaram prazos melhores com fornecedores, otimizaram esse ciclo. E o balanço geral? A saúde financeira continua boa, com caixa sobrando? Continua muito boa sim. Eles fecharam o trimestre, lá em setembro, com uma posição de caixa líquido de 1,3 bilhão de reais. É dinheiro em caixa depois de pagar todas as dívidas. Mas é bom notar que esse valor é menor do que eles tinham no fim de 2024, que era 1,8 bilhão. Só que tem um motivo bem claro para essa queda. Ah, imagina. Foi o dinheiro que voltou para os acionistas, né? Recompra de ações, pagamento de JCP. Exatamente. Em 2025 até agora, a Renner usou 1,43 bilhão para retornar capital para os sócios. Foram 860 milhões comprando as próprias ações na bolsa, o que ajuda a valorizar a ação que sobra. E mais 572 milhões que eles pagaram como JCP, juros sobre capital próprio. A geração de caixa ajudou a bancar uma parte disso, claro, mas o caixa líquido acabou diminuindo por causa dessa distribuição forte. Entendi. E teve mais alguma coisa que impactou o resultado lá na última linha, o lucro líquido, além do operacional e da financeira? Teve o resultado financeiro, que nesse trimestre foi negativo em 19,1 milhões de reais. No ano passado, nessa mesma época, tinha sido positivo em 6,6 milhões. Essa virada aconteceu por alguns fatores. Eles tiveram bem menos receita vinda de juros sobre créditos de impostos, que tinha sido um valor alto no 3T24 e não se repetiu agora. Também tiveram menos efeito positivo da variação do câmbio, lá na operação da Argentina. E, claro, como a gente falou, tinha menos caixa aplicado rendendo juros, porque distribuíram muito para os acionistas. Entendido. Então, juntando tudo isso, o varejo com um crescimento modesto, mas margem melhor, despesas pressionando um pouco, a financeira indo muito bem e o resultado financeiro virando para negativo. Qual foi o número final? O lucro líquido. O lucro líquido consolidado ficou em 279,4 milhões de reais. Isso representa um crescimento de 9,4% sobre o ano passado. A margem líquida também melhorou um pouco, subiu meio ponto percentual para 9,1%. E como você tinha comentado antes, o lucro por ação, o LPA, cresceu ainda mais, 15,5%. Foi para 0,283 por ação. Isso por causa da recompra, que diminuiu o número de ações no mercado. Outro indicador que melhorou foi o ROIC, o retorno sobre o capital investido, olhando os últimos 12 meses. Foi para 14,4%, um aumento de 1,7 ponto percentual. E qual a mensagem principal que a diretoria está passando com esses números? Olha, a mensagem que eles reforçam é que aquele ciclo mais intenso de investimentos, tanto em lojas e tecnologia, o CAPEX, quanto em despesas para estruturar novas frentes, como um digital mais forte, ficou para trás. O foco agora, segundo eles, é começar a colher os resultados desses investimentos. É acelerar o potencial do modelo de negócios deles, buscando crescimento sustentado, mais rentabilidade e, claro, gerar mais valor para o acionista. Parece um discurso de arrumamos a casa, investimos onde precisava,
agora vamos acelerar para valer, né? Exato, só como isso. E olhando para frente, ficam algumas perguntas no ar para quem acompanha a Renner, né? Isso levanta uma questão importante. Por exemplo, como vai ser o desempenho da coleção Primavera-Verão agora no quarto trimestre? Sem aquela questão do clima frio atrapalhando como no terceiro, será que a gente vai ver uma aceleração mais clara nas vendas? Boa pergunta. E aquelas margens, será que sustentam? Pois é. A Renner vai conseguir manter esses ganhos de margem bruta que a gente viu que vieram muito da gestão de estoque. Ou foi algo mais pontual do trimestre? E a outra ponta, as das despesas operacionais. Aquela esperada diluição com as despesas crescendo menos que a receita, agora que o pico de investimento passou. Será que ela vai se concretizar nos próximos trimestres? E a Reale? O que a gente pode esperar dela? Que os efeitos daquela resolução 4966 vão começar a sair da base de comparação anual. Vai dar para ver o crescimento orgânico mais claramente. E como o cenário geral de crédito no Brasil, talvez com juros começando a cair, vai impactar a Realize. Além disso, qual vai ser o efeito no médio prazo dessas lojas novas e das reformas na receita e na rentabilidade do grupo? E por fim, como a estratégia Omnichannel vai continuar evoluindo e trazendo resultados. São muitos pontos para a gente ficar de olho nos próximos trimestres. Com certeza. Excelentes pontos para a gente acompanhar. E para quem nos ouviu até aqui e quer continuar por dentro dessas análises da Renner e de outras empresas, fica o convite. Clique em seguir o Diário SA para não perder nenhuma discussão futura. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!